Salve Shmuposfera, tudo bem com vocês? Esse é o Shmups BR Drops, onde eu agrupo as notícias do mês passado para informar você que não tem paciência de ficar catando informação em trocentos lugares diferentes. Essa é a edição de novembro de 2023, que fala do mês de outubro, mas ela tá cheia de novidades interessantes, porém, essa edição tem algo de muito especial em si só. Faz exatamente um ano que eu adotei esse formato mais jornalístico e comecei a fazer os drops, e que, ao que parece, caiu na graça da audiência, ou seja, vocês. Sendo assim, eu já começo essa edição de hoje agradecendo a todos vocês por acreditarem aí no meu trabalho. Muito obrigado pelo apoio, divulgação, suporte e paciência de vocês. Eu tive um professor na faculdade que sempre dizia que tempo valia muito mais que dinheiro. Afinal, né, dinheiro, se você perde, você recupera, mas tempo não tem jeito, né? Você perdeu, é para sempre. E o meu intuito aqui nesse canal é que você não perca tempo assistindo o que eu tenho a dizer, né? Eu posso errar, podem ter vídeos melhores e piores, né? Tem até uns vídeos antigos que sim, eu devia tirar do ar porque são horríveis, eu não sabia editar, não tinha equipamento, foi uma porcaria, mas enfim, estão lá. Mas vai sair, vai embora. Não dá pra dizer que eu não faço as coisas na melhor das intenções, e sendo assim, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. E para não comprometer ainda mais o tempo de vocês, fica aí aquele convite amigável, né? Se você gostar do que vai ver aqui, por favor, se inscreve, compartilha, pensa, considere aí se tornar um membro para dar suporte a projetos maiores. E vamos falar o que rolou aí de novidade no mês de outubro de 2023. Bom, vai acontecer dia 25 de novembro a primeira Maratona Shmups BR, né? As inscrições já se encerraram e agora nós vamos nos organizar para fazer aí o que vai ser a maior sessão de streaming que esse canal já produziu, né? Vão ser pelo menos 12 horas de streaming com pilotos do Brasil e de diversas partes do mundo fazendo ou tentando fazer um CC em diversos jogos. Vai ter uma página do evento que vai ser divulgada, né, vai ser criada, e o horário oficial também vai ser, né, tornado público aí em breve. Fica de olho para mais novidades sobre a Maratona Shmups BR. Mais uma grande notícia que rolou esse mês passado também foi o lançamento do primeiro demo do R-Type do Mega Drive, o Mega R-Type. Eu fiz um review, né, do que já foi visto ali, né, detalhando ali todas as novidades que estão presentes nessa versão, e tem um gameplay inteiro do jogo todo ali, quer dizer, as 3 fases, né, que tem no demo. Desde o lançamento, né, daquele vídeo, o autor já fez algumas melhorias, né, já lançou outra versão da demo, que também está disponível para download no site dele, no mesmo link que tem no vídeo. Se você não viu o review ainda, dá uma olhada, e se você quiser jogar o jogo, vai lá e pega o jogo, a versão nova, porque, cara, ficou muito boa, ficou um trabalho muito profissional. E por falar em clássicos imortais, Radiant Silvergun chega hoje à Steam, no dia 2 de novembro, enquanto eu faço esse vídeo. O jogo da Treasure foi lançado para Sega Saturn Arcade em maio de 98. Veja quanto tempo, né? Mas ele continua aí sendo aclamado como um dos melhores shmups de todos os tempos pelo público. A versão de Steam tem gráficos atualizados, né, melhorados por hardware atual, mas aparentemente trata-se do mesmo jogo de sempre, o que, sinceramente, eu nem acho ruim. E vamos falar de novidades que apareceram na Steam, né? A primeira é Tameshi, que é um bullet hell do estúdio 171 Dev. O jogo foi apenas anunciado, né, e o trailer não mostra muita coisa, mas dá a entender que os desenvolvedores entendem muito bem do assunto, cara, porque o jogo em si parece incrível. Tameshi já tem página na Steam, mas ainda não tem data de lançamento. Outro jogo que eu vi que eu achei bem interessante se chama Against Great Darkness, da Hytreg Studios. O jogo é uma mistura de roguelike, Arkanoid e bullet hell, e tem um tema no mínimo inusitado. O jogador joga com a alma de um pagão que morreu e está tentando escapar da queda do inferno.
A Games Great Darkness tem um demo jogável na página deles da Steam, mas ainda não tem previsão de lançamento. Eu joguei o demo e é muito legal, cara. Recomendo aí se você quiser jogar um shmup diferente, é bem bacana. Mais um shmup indie em desenvolvimento é Crystal Comet, da Real Dawn Sprites. We'll make this quick. O jogo tem um modo história com checkpoints e continues infinitos, além de uma ênfase para o modo multiplayer. Também existem naves para destravar, múltiplos caminhos e rotas pelas quais o jogador pode passar e, como se pode imaginar, diversos finais diferentes. O lançamento previsto para Crystal Comet é dia 2 de fevereiro de 2024, segundo a página oficial deles na Steam. E mais um lançamento ocorreu em outubro. Ryo, da On Take Workshop, é um shmup que eu já tinha falado dele aqui no Drops. Ele está disponível para compra na Steam já e o preço está bem acessível. O jogo tem elementos de Raiden e diversos outros filhotes desse clássico que tanto gostamos. E Devil Engine Complete Edition ganha seu trailer de lançamento. A BIP dessa vez é a publisher desse pacote, que compreende o jogo original, a expansão Devil Engine Ignition, e de quebra um jogo de bônus chamado 1993 Shenandoah, que é bem legal também. Devil Engine foi motivo daquela baita confusão entre os desenvolvedores e publisher, né, que rolou aí na história pregressa do jogo. Parece que ninguém pagou ninguém, os direitos de publicação ficaram todos congelados aí por um tempo, mas, ao que parece, o problema foi resolvido. Bom para os advogados deles, é claro, e também para nós, os fãs, que estávamos esperando esse lançamento desde 2019, né? Devil Engine Complete Edition vai sair para PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, né? Afinal, não tem por que sair para PC, porque esses jogos já estão disponíveis para PC até onde eu sei. E eu estou acompanhando o desenvolvimento de Shockwave Triggers pelo Twitter do desenvolvedor Shinu Real Arts, que também fez Wings of Blue Star. O jogo é um shmup vertical que tá ficando muito bacana, cara. Cada vídeo novo dele mostra mais novidades e, olha, sinceramente, tô começando a ficar empolgado com esse jogo. Quem quiser acompanhar também, os links de todos os jogos, não só desse, mas de todos os outros jogos, estão na descrição do vídeo aqui. E o Twitter desse aqui também tá lá, vai lá ver o que tá saindo de Shockwave Triggers. E você sabe que eu adoro meus mecha, né? Pois é. Eu só não começo a falar de Armored Core 6 aqui por dois motivos muito simples, né? O primeiro é que vocês iam me odiar se eu começasse a falar de jogo que tá fora do tema do canal. E o segundo, muito mais sério, é que eu não tenho Armored Core 6. Mas já que eu ainda posso falar de shmup de mecha, vai aqui um trailer pra vocês que saiu agora em outubro, né? O 90 Sentinel Sisters, que tá em acesso prévio na Steam. Você controla um mech em um jogo que parece uma mistura de multidirecional com side-scroller, mas que tá assim muito bonito. O jogo já está disponível em acesso prévio e a produtora Livewire tá vendendo ele por um preço super acessível, tá? Vale a pena aí conferir. Falamos de coisa nova, agora vamos falar de coisa velha. Quer dizer, na verdade,
coisa nova sendo feita para sistemas velhos, né? Reshoot Próxima 3 é um shmup lançado em 2023 para a linha de computadores Amiga. É necessário que você tenha um Amiga com chip AGA, pelo menos para rodar esse jogo, ou seja, no mínimo um Amiga 1200. Mas claro que ele também roda no seu emulador ou no seu Mister, na FPGA de sua preferência. O jogo pode ser comprado pela página oficial e o preço tá um pouquinho salgado, mas assim, para dizer a verdade para vocês, eu nem imaginava que um shmup bonito assim estava em produção para Amiga. Ainda mais usando chip AGA, que sempre foi uma linha de micros que ficou meio deixada de lado, assim, abandonada, né? O Amiga tava morrendo na época. Enfim, acho que passou da hora de eu fazer outro vídeo aí falando de micros clássicos, porque assunto tem bastante. Falando um pouco aí sobre as coletâneas, a Visco anunciou seu primeiro pacote oficial de jogos que serão lançados para todas as plataformas domésticas. A Visco Collection conta com os títulos Androdunos, Bang Beat, Captain Tomaday, Flipshot, Ganryu, Go 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 e Neo Drift Out, ou seja, tem praticamente jogo para todos os gêneros para agradar todo mundo. A coletânea já está disponível para venda. E a Irem também tem coletânea nova no mercado, que por sinal já está na 3ª edição. A Irem Collection Volume 3 é publicada pela Inning Games e conta com Mr. L, Mystic Riders e Dragon Breed. A encomenda já pode ser feita pela Strictly Limited Games e eu recomendo que você corra para garantir a sua cópia. Sim, corra, porque o motivo da pressa é que os números são limitados primeiro, mas com a lentidão habitual, né, dessas empresas, né, e com a estimativa da vida de um adulto por hoje por volta dos 70 anos, se você tiver mais ou menos a minha idade, pode ser que você compre, né, e os seus filhos ou netos é que vão receber o jogo, né. Ou melhor ainda, já encomenda e coloca no testamento, viu? Fica a dica. E a série Arcade Archives ganha 2 títulos bacanas, Dio e Burning Force. Dio é um shmup vertical bem doido, cara, feito pela Athena. É um clone de Raiden? Sim, mas é um clone legal. Burning Force é um rail shmup super skater da Namco, que teve port para Mega Drive, mas cujo jogo original era de arcade, né? Nos anos 90 todo mundo tinha o seu próprio super skater, né? São 2 títulos que agora estão mais acessíveis e que eu não vou entrar na discussão de se é melhor jogar no Mami ou não, tá? Cada um que jogue onde quiser e me deixe em paz que eu tenho mais o que fazer. E aí, não tem Bullet Hell pro Game Boy Color? Opa, tem sim. Dangan 2 é a continuação do título que saiu pro Game Boy original e sim, ele é um Bullet Hell. Claro que é um jogo bem simples, né, e que o hardware do Game Boy, né, precisa dar conta de rodar e roda super bem. Mas eu achei uma forma bem interessante de trazer esse gênero para o portátil da Nintendo, que comemora 25 anos. E sim, o Game Boy tem 25 anos, e não sou eu só que vou sofrer me sentindo velho com isso não, você agora também já sabe. O jogo pode ser baixado gratuitamente na página do desenvolvedor, né, e o link está na descrição do vídeo. E se tem shmup novo para Game Boy,
Por que não para Super Nintendo? Olha, essa sim é uma novidade, hein? Você não esperava por essa. Bom, Rex Nobilis não ficou pronto ainda, mas pelo menos já deu as caras por aqui e sinceramente eu espero que esse jogo fique pronto, porque são meio raros os jogos modernos que estão saindo para Super NES, muito menos os shmups, né? Mais raros ainda. A cena de Mega Drive é super ativa, né? Mas assim, pouco se fala dos desenvolvimentos modernos para Super Nintendo, né? Muito menos shmups, né? Ao que tudo indica, né, o Rex Nobilis vem aí para mudar esse conceito, e eu espero realmente que esse jogo saia. Eu fiz uma live jogando um pouquinho de Pick-Weight outro dia, faz umas semanas aí, e parece que muita gente não conhecia esse sistema. Nessa live eu cheguei a jogar um jogo chamado Steel Surge. Eu voltei depois e joguei mais um pouco com ele fora da live e, cara, eu tenho que recomendar esse jogo pra vocês, cara. Joguem Steel Surge. É um jogo simples, mas é muito bacana e de graça pro Pick-Weight e que, sinceramente, não deve nada pros shmups mais bacanas que têm saído atualmente. Além do que, né, o custo tanto em tempo quanto em dinheiro de jogar o Pick-Weight, você já sabe, é zero. Então não tem por que não dar uma chance pra ele, não é mesmo? Air Twister vai sair agora dia 6 de novembro. E sim, nós já temos um review pronto pra ele. O jogo é do Yu Suzuki, né, autor do Space Harrier original, e deixou de ser um exclusivo da Apple TV, né, sendo disponibilizado para todas as plataformas domésticas. O Nelo, do Cafofo do Nelo, parceiro aqui do canal, preparou o review, mas a gente, né, não pode publicar ele ainda porque esse jogo está sob embargo até o dia 6, que é quando vai se dar o lançamento, mas fica de olho que vai ter review sim no lançamento. E agora vamos falar um pouquinho de off-topic, porque ninguém é de ferro, né? Eu sou um grande fã da série Wipeout. Sempre foi um dos meus jogos de corrida favoritos desde a época do PlayStation 1. E entre altos e baixos, né, a série, bem dizer, nunca morreu, né? Quer dizer, passou muito perto disso, porque virou jogo de celular, né? Que pra mim é meio que dá na mesma, é como se tivesse morrido, né? E a volta de Wipeout, que é uma franquia da Psygnosis e que hoje pertence à Sony, parece que vai vir pelas mãos da SEGA. Antes de você torcer o nariz, lembra que a SEGA ajudou no desenvolvimento do F-Zero GX de GameCube, que é assim, um dos melhores títulos da série. Além de contar, eles têm, né, uma grande experiência em jogos de corrida. A SEGA fez um monte de jogos de corrida. O curioso é que a SEGA hoje em dia parece que faz de tudo, menos trabalhar nas suas próprias propriedades intelectuais. Mas enfim, ela não é a única, né, Konami? E por falar em salvar jogos do esquecimento, Mr. Tough, um jogo de plataforma pro Super Nintendo que havia sido cancelado 28 anos atrás, vai ser lançado finalmente. As revistas da época chegaram até a publicar as notas e os reviews dele, mas o jogo nunca foi oficialmente terminado e lançado. E bom, 2023 está aí para surpreender a gente de novo. Mr. Tough vai ser vendido por download e em mídia física, com caixa, manual, tudo que o colecionador gosta. Lá em 1988, eu me lembro de ter jogado no meu arcade favorito, que era um arcade que tinha no centro de Campinas, o Robocop em fliperama. E nossa, cara, como aquele jogo me impressionou na época. Eu tinha acabado de assistir o filme e o jogo me passava muito do que eu tinha visto no filme, né? Aquele era pra mim o pináculo assim do side-scroller de tiro. Já que eu não consigo chamar Robocop exatamente de run and gun, né? Que, pô, vamos lá, né? O Robocop não corre, né? Não, tá certo chamar ele de walk and gun? Tá bom, vai walk and gun mesmo. Enfim, eu adorava aquele jogo e ficava torcendo pra ele ser relançado, né? Mas acredito que aí por problemas de licenciamento, né? Porque Robocop é uma franquia que não pertence à produtora do videogame, mas é o dono do filme, né? Isso nunca aconteceu. E a Data East lançou, né, todo o portfólio deles para tudo quanto é plataforma emulada, mas nada do Robocop de arcade.
Eis que veio a sair Robocop Rogue City, que eu sei que ele não tem nada a ver com o jogo de arcade de 88, né? Ele é um FPS, mas, cara, é um FPS sensacional sobre o filme e que passa a mesma sensação de que realmente, assim, prestaram atenção no filme, sabe? Não inventaram moda ali. Você está realmente na pele do protagonista e você é o Robocop, ponto final. Você não é um robô que parece o Robocop matando uns caras aleatórios, não. Não, o negócio é sério mesmo. E Rogue City não é só um mero FPS, não. Pra resumir, se você queria uma continuação moderna para aquele jogo de fliperama de 1988 que todo mundo gostava tanto, cara, tá aí o seu desejo realizado. Falando um pouco de hardware agora, o Evercade VS ganhou um modo Tate. O Evercade VS, para quem não sabe, é o modelo, né, consolinho sem tela, não o portátil do Evercade. Esse que tá aqui atrás, aqui, ó. Tá vendo ele? Aqui. Esse aqui é o Evercade VS. Ele ganhou o modo Tate, ou seja, esse modo Tate ele já existia para o Evercade EXP, que é um portátil. Na verdade, o que acontecia? Você podia virar o portátil e ele virava a tela 90 graus para você usar a tela toda em jogos Tate. E essa novidade era exclusiva só do EXP, ele é só do portátil. Mas agora, como vocês podem ver aqui atrás, ele faz Tate Mode também, né? É só você baixar a última atualização do firmware que tá tudo resolvido, né? Muito obrigado, Blaze. Cara, vocês dessa vez acertaram demais. E ainda sobre hardware, cara, o core do Saturn do Mister finalmente foi lançado oficialmente. Sim, meus caros, a gente estava jogando Core Beta até outro dia, né? Mas agora ele foi oficializado, tá estável e foi lançado na distribuição principal. É só rodar o script de Update All, aquele que atualiza todos os cores, tudo na verdade, né, no Mister. E o core de Saturn já vai instalar sozinho sem você ter que se preocupar com nenhum detalhe técnico. É só instalar, correr pro abraço e jogar Saturn. E era isso, gente. Essas foram as principais novidades do mês de outubro. Desculpa aí pelos eventuais off-topics, mas eu achei que eles eram relevantes, né? E eu fiz o possível para não atrasar tanto, mas tá aí. No começo do mês é o que dá para fazer, tá? E aí, tá preparado para a Maratona Shmups BR? Dia 25 de novembro tá chegando, hein? Agora que a demo foi liberada para download, você vai testar o Mega R-Type, né? Já pegou a sua cópia de Radiant Silvergun na Steam? Conheci os indies aí que eu citei no vídeo, né? Deixa uma mensagem nos comentários aí que eu vou responder com o maior prazer. E, como sempre, se vocês gostaram do que viram aqui, né, já sabem, assina o canal, compartilha o vídeo, manda para seus amigos, né, considere aí talvez se tornar um membro do canal, caso queira colaborar com projetos maiores, como os dossiês, né. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Abraços e fui!